Bora, galerinha! Boa noite, Caio Lucas com mais um vídeo para o canal Ágape e dessa vez vamos falar sobre mansidão. Mansidão é um fruto do Espírito. Nós vemos isso onde? Em Gálatas 5. É a única passagem da Bíblia que fala sobre mansidão de forma alguma. A Bíblia fala explicitamente de mansidão em vários versículos e nós vemos vários exemplos de mansidão, como por exemplo nosso Senhor Jesus. Por quê? Até porque o Espírito é algo de Deus, né? Então, Jesus veio para nos dar um exemplo enquanto aqui na Terra. Então, todos os frutos do Espírito ele tem, porque na verdade não são os frutos. Todo o fruto do Espírito ele tem. Vamos ver essa diferença agora. Eu às vezes até me enrolo um pouquinho a falar, porque ainda é difícil conceber essa ideia de que é uma coisa só. Porque são várias coisas, eu ainda quero dizer frutos, mas vocês vão entender agora. Gálatas 5, 22 ao 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Que diz, o fruto do Espírito. Só que versículos antes fala sobre as obras da carne. Ou seja, lá ele fala no plural. Né? A pessoa está em pecado, por exemplo, não precisa cometer 20, 30, 2, 5 pecados. Tendo cometido um pecado e não tendo se arrependido, já está ali em pecado. Mas quando você quer partilhar intimidade com Deus, quando você quer deixar o Espírito Santo assumir sua vida, você começa a ter todas estas qualidades. Vê a diferença? Então é um fruto que está dentro desse fruto estão todas essas coisas, né? Como na melancia nós vamos ter a casca, a polpa, aquela partezinha branca, as sementes e todos aqueles componentes. Sem alguma daquelas coisas já não seria a melancia como nós vemos, entendeu? Só que quando eu estava procurando, pensando no que falar sobre este assunto, eu ainda estava confundindo um pouco mansidão com temperança. Eu fui pesquisar um pouco, agora eu consigo falar melhor para vocês. Qual a diferença de mansidão para temperança? Mansidão é algo mais calmo, é algo mais, como eu posso dizer, mais brando. Eu vou falar para você, por exemplo, e a Bíblia diz para repreendermos os nossos irmãos de forma branda. Vou ler aqui para vocês entenderem melhor. 2 Timóteo 2, 25 e 26. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem às sobriedades, escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Deve corrigir com mansidão, é o que diz o início do versículo 25. Né? Então você deve corrigir falando assim: meu irmão, por que tu fez isso, cara? Olha, a Bíblia diz que tal prática é errada, tá bom? Jesus te ama, ainda assim, dá tempo de você voltar para Cristo. Mas você sabe que o salário do pecado é a morte. Você não está fazendo um julgamento, mas você está contando que aquilo é errado aos olhos de Deus e você está instruindo o seu amigo, o seu irmão, entendeu? De uma forma calma, tranquila. A Bíblia diz que as palavras calmas, elas desviam o furor. Mas quando nós falamos de temperança, é um equilíbrio, ou seja, nem calmo demais, nem com muita raiva, um equilíbrio, né? Nós vemos, por exemplo, quando Jesus estava lá no templo e disse que fizeram o templo dele de cover de ladrões, porque eles estavam vendendo animais lá, justamente para lucrar. Jesus pegou, derrubou todas as barracas, fez tudo. Foi algo necessário no momento. Eles estavam profanando o templo de Deus. Ou seja, é você saber pegar firme. A Bíblia, eu não lembro quem fala na Bíblia, mas quando vai falar, diz, sua raça de víboras. Ou seja, olha assim, e eu fazia, raça de víboras? Peraí, não é para ter mansidão? Mas aí nós vemos que nós temos que equilibrar, entendeu? Não é porque estamos falando determinadas palavras que é no sentido pejorativo, etc. Conseguem entender? A Bíblia também fala que Mateus 5, versículo 5 diz: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Né? Isso daí é algo, herdar a terra. Imagina quão poderosa é essa passagem, né? Então eu acredito que no mais seja isso. Como me lembrei agora, como nós poderemos, por exemplo, ter mais mansidão?
quando nós pedimos a Deus alguma coisa, Ele nos vai dar a oportunidade para exercermos aquilo. Ou seja, você sempre ser humilde para poder ouvir, aprender com seus erros, né? Porque quanto mais você recebe, por exemplo, reclamações, correções, e mais você está aqui ouvindo e menos falando, você está sendo mais manso, você está acalmando seu coração. Às vezes é o que você não gostaria de escutar, mas você faz assim, escuta, pensa em falar, mas ei, não vale a pena, entendeu? Você saber quando falar. E a temperança é realmente aquilo que eu falei, o equilíbrio. Às vezes você tem até razão, humanamente falando, em se exceder um pouco mais, mas biblicamente falando não. Às vezes você tem até razão para falar algo, mas Deus olha assim e diz, ei, agora não, entendeu? Saber o equilíbrio, essa questão da temperança. E da mansidão também, em certa forma. Ela se complementam, até porque é um fruto, né? É um fruto completo, o fruto do Espírito, um complementa o outro. Até eu estava lendo, eu achei bem interessante a comparação do amor. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E se não fosse amor, o que seria dessas outras coisas? Né? A Bíblia até fala, se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como... não teria sentido, porque eu não lembro o versículo completo aqui de cabeça, mas é algo que não seria sentido. Se eu não tivesse amor, do que adiantaria minha mansidão? Né? Se eu estou sendo manso, por exemplo, não porque eu te amo, não porque eu quero o seu bem, não porque eu me importo com você, mas estou sendo manso só por um motivo pessoal assim, um motivo de, vou ser manso aqui, só isso, né? E esse amor que nós vemos é o amor que vem de Deus, o amor incondicional, o amor ágape, é o nome do canal, entendeu? E eu espero não, eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre esse nome ágape, porque eu acho muito lindo o amor que Deus tem por nós, né? Nós um dia estamos afastados de Deus e no outro dia podemos voltar para Ele, é algo simplesmente maravilhoso. Então, pessoal, vamos exercer a mansidão, vamos orar por isso e dizer, Senhor Deus, me ajuda a ser mais manso, escutar mais as pessoas, seguir mais os seus conselhos, conselhos do meu pai, da minha mãe. A Bíblia diz que onde tem a fartura dos conselhos, ali é um lugar próspero, parafraseando, né? A Bíblia remete isso daí no livro de Provérbios, geralmente em relação a um reino, onde há vários conselhos, ali é um lugar próspero. Então você saber escutar várias pessoas, vários conselhos, mas também você saber filtrar, né? Não é porque a pessoa também deu um conselho errado que ela esteja sendo má contigo. Às vezes é por causa da ignorância dela, assim como somos ignorantes em muitos assuntos. Se você, por exemplo, fosse perguntar para mim horas atrás sobre esse assunto, eu muito provavelmente falaria frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito que engloba todas essas coisas. Então nós temos que ser mansos, humildes, assim como Jesus foi. Jesus na cruz sofreu quando sofreu. E eu acho incrível que na Bíblia não era só a dor física, mas era a questão mental também. Eles chegavam, não é você o rei dos judeus, né, isso, aquilo, outro, cuspiam nele. Isso mentalmente é horrível. E ainda assim Jesus ficava calado. Jesus sofreu tudo aquilo dali calado por nossa causa. Por quê? Ele sabia que ali não era o momento de falar. Quando ele quis falar, ele falou. Ele falou ali no momento que ele quis falar, mas em outros momentos ele não falou com toda a sabedoria divina dele, né? Então temos que pedir realmente discernimento do Espírito Santo. Pedir, uma coisa que eu gosto de pedir também, é de conseguir distinguir a voz do Espírito Santo da nossa voz. Isso daí é algo bem importante mesmo, porque às vezes passa pela cabeça e eu faço, poxa, sou eu ou é o Espírito Santo que está me avisando, que está conversando comigo? Porque a minha diferença para o Espírito Santo, meu Deus, não preciso nem explicar aqui o quão mais poderoso ele é, né? Os meus pensamentos para ele, misericórdia, nem querer comparar é possível. Então eu acredito que no mais seja isso. Espero que vocês tenham sido bem abençoados por esta palavra. Qualquer coisa, manda aí nos comentários se tiver precisando de oração, de alguma coisa. Fala aí também, orar é muito importante, galera. Inclusive, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma oração bem rápida aqui, tranquilo?
Senhor Deus, Pai misericordioso, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais um vídeo feito, que esse vídeo edifique várias pessoas. Não sei quem está assistindo, mas independentemente de quem esteja, de quanto tempo ela assistiu ou não, se deu like ou não, que ela realmente possa ser muito abençoada por Ti, que o Senhor guie os passos dela, que o Senhor a ajude a deixe firme na fé, Senhor. Abençoa, mostra a ela que só o Senhor é o Senhor e Salvador. Abençoa, aguarda, no nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe o que é o melhor para ela. E seja feita a tua vontade eternamente. Amém. Muito obrigado, pessoal. Forte abraço e valeu. Jesus ama vocês.